vezes falta efetivo, mas imagine só um bandido que vai querer realizar um assalto e se depara com uma porção de policiais. Por exemplo, na noite desta quinta-feira, um homem morreu ao tentar assaltar um ônibus que transportava 28 policiais militares no Aterro do Flamengo, lá no Rio de Janeiro. De acordo com as informações preliminares que foram divulgadas, 4 criminosos abordaram o coletivo que estava parado num semáforo e mandaram o motorista abrir a porta. Porém, ao entrar no veículo, eles encontraram os policiais militares da 2ª Companhia do 33º Batalhão de Polícia de Angra dos Reis e foram surpreendidos por disparos feitos pelos PMs. Pelo menos um suspeito foi baleado e acabou morrendo no local. Os militares voltavam de uma cerimônia na Câmara de Vereadores da capital fluminense, lá do Rio de Janeiro. Os nomes dos autores não foram divulgados. Mota, um dia da caça, um dia do caçador, né, Mota? Pois é, a primeira reação de muita gente diante dessa notícia é chamar esses bandidos de burros, né? Porque bandidos, de uma forma geral, além de covardes, são realmente burros. Mas esse não é o ponto principal. Naturalmente, os bandidos não tinham como saber que havia gente armada naquele ônibus, né? Gente armada, treinada e que sabia como usar uma arma. Se o bandido soubesse disso, eles não teriam entrado no ônibus, certo? Agora, imaginem vocês se os bandidos sempre tivessem esse medo. Imaginem se toda vez, antes de assaltar um ônibus, uma casa, um restaurante ou uma pessoa na rua, o bandido pensasse 10 vezes. Não, aquele cara pode estar armado, ele pode reagir. Apenas imaginem o efeito que isso teria na disposição desses vagabundos covardes de assaltarem as pessoas. Hoje, no Brasil, o bandido tem quase 100% de certeza que não vai encontrar resistência nenhuma, que vai ser molezinha. Como esse caso mostra aí, a única resposta para armas nas mãos de bandidos são armas nas mãos de pessoas de bem. Nossa, um belíssimo exercício esse que você propôs, viu, Mota? Você, Cristiano Berardo, que é preciso considerar em relação a esse episódio. De fato, como o Mota disse, muita gente diria, nossa, como eles são burros, né? Mas, de fato, eles não estavam fardados, ou me parece que não, né? Essa informação não está divulgada. Estavam sem aquela farda tradicional. Mas é no mesmo dia em que você tem bandidos usando ônibus para fazer barricada, impedir a entrada da polícia, sentando o dedo no gatilho para que a bala pegue quem precisar pegar. Se matar civil, mata. Se matar policial, mata. Eles não estão nem aí. Aí você tem esse episódio, ali na zona sul da cidade, 2 bandidos resolvem parar um ônibus para assaltar. E aí se deparam, como o Mota disse, naquela ínfima probabilidade de encontrar alguém armado, se depararam não só com um, mas com 28 policiais. Se não me engano, esse era o número. O que acontece? Isso são histórias, Caniato, de um país em guerra civil. As pessoas resistem em levar isso a sério, mas morrerem 40 mil pessoas por ano no Brasil não é suficiente para que a população em geral se dê conta do que é viver no Brasil, desse absurdo que se tornou viver num país em que a vida não vale absolutamente nada. Porque este marginal que morreu ao tentar assaltar os policiais, se tivesse parado o ônibus da frente ou o ônibus de trás e encontrado ali pessoas que estivessem indo ou voltando do trabalho, ele não pensaria 2 vezes antes de dar o tiro fatal em quem ousasse não obedecer às suas ordens, a quem ousasse não entregar a ele o celular que ainda está com as prestações sendo pagas, aquela bolsa, que ele pertence ali, às vezes uma joia que recebeu do pai, da mãe, de herança, que tem ali um valor sentimental inestimável. Qualquer movimento em falso, a sua vida já era, acabou. E aí fica o trauma. Como relatou o Mota mais cedo, da mãe ou da avó do amigo dele que é policial e que teve um fim trágico, porque a bandidagem no Brasil vale a pena. A bandidagem no Brasil
se tornou uma carreira de sucesso. Bandidos estão ganhando, faturando alto. Não é à toa que o PCC é essa multinacional do crime que fabrica submarino para levar droga do Brasil para fora. Não é à toa que a nossa estrutura corrupta de A a Z transformou o Brasil, com as nossas extensas fronteiras, uma peneira onde a droga produzida na América do Sul passa pelo Brasil para ir para os Estados Unidos e pela Europa. Por quê? Por que não sai da Bolívia e vai para outro lugar? Sai da Colômbia e vai... Por que precisa passar no Brasil? Porque aqui, no Brasil, é o lugar para quem quer molhar a mão das pessoas. Aí o malandro que usa o poder que tem de um cargo que lhe foi investido para enriquecer, para ficar com o bolso cheio de dinheiro, e nós, sociedade, que não temos absolutamente nada a ver com isso, sofremos as consequências. Então, esta realidade, Caniato, é a realidade de um país em guerra. Eu espero que as pessoas percebam a gravidade disso e tomem a atitude que precisam tomar, porque não dá para nós ficarmos de quatro enquanto fazem o que querem conosco. Zé Maria, a pitoresca história dos bandidos que foram assaltar um ônibus com 28 policiais militares, à paisana, mas que estavam armados. Eu já até assisti um filme de comédia, claro, mostrando exatamente isso. São bandidos azarados, e não é um dia da caça de caçador aí não, viu, Daniel? Esses casos aí, assim, são 10 dias da caça e 10 nada, milhares e um do caçador. Eu moro aqui em Brasília há muito tempo e uma rota aqui de ônibus de Brasília para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro e até para São Paulo, ela é perigosíssima, ela é sempre assaltada. E funciona assim, eles abordam um ônibus em pleno movimento, levam o ônibus para uma estrada erma, né? E chegando lá, prendem e constrangem, batem cano de revólver na cara dos passageiros, levam todo o dinheiro dos passageiros, bens, e abandonam todos lá no meio do nada e vão embora. E o que me assusta é a consequência. Em primeiro lugar, é comum isso, era muito mais, confesso, era muito mais. E agora houve um trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Houve casos de ônibus que estavam passando por essa região com proteção especial, né? Com batedores, para se ter uma ideia. Então, assim, e depois não havia prisão dos bandidos e nem ressarcimento dos passageiros. Eu entendo que a ANTT, a Agência de Regulação, não tomou providências. A empresa, ela é obrigada, pelo Código de Defesa do Consumidor, a te pegar em segurança de um lugar e levar em segurança a outro. A empresa lavava as mãos, lava até hoje as mãos, ainda é uma rota perigosa, né? Então, isso acontece todos os dias aqui nessa região do Centro-Oeste, ônibus sendo assaltados. Eu acho que é possível fazer um trabalho de investigação e de acompanhamento e prender esses bandidos que fazem sempre da mesma forma. Esses foram azarados, outros e outros e outros e outros e outros conseguiram muito dinheiro com isso. E digo mais, comentando exatamente sobre esse trabalho, fiquei sabendo que as rotas que vão para o Paraguai, essas pessoas compram muamba e tal, vão com dinheiro vivo, ou então voltam, esse pessoal é muito vítima desse tipo de assalto. É como o Velho Oeste, aquela história da carruagem, né? Que estranho. Você falou que eles foram azarados, né, Zé? Sorte da população. Você, delegado Palumbo. Olha, eu fico feliz com esse tipo de notícia, viu? É um bandido, ele teve livre-arbítrio. Ninguém obrigou ele a cometer crime, ninguém obrigou ele a pegar uma arma e sair roubando, e o ladrão que sai armado para roubar corre o risco de tomar um tiro e sentar no colo do capeta. Então, eu fico até feliz com esse tipo de notícia, porque se está lá no ônibus um policial e entre diversos bandidos, a possibilidade dele ser executado é gigantesca. E o que nos deixa triste, eu falo como policial agora, é que com certeza vai aparecer um monte de defensor de bandido, falando que ele foi executado, que não poderia
ter feito desse jeito. Eu já ouvi tanto absurdo durante a minha carreira policial. Só falta, delegado, só falta alguém exigir que a partir de agora todo ônibus que contenha policial tenha um aviso, né, no para-brisa: cuidado, esse ônibus contém policiais armados. Eu não duvido, vindo desse país aqui, eu não duvido de absolutamente nada. Você está certo, Zé Maria, porque é tanta inversão de valores. Eu já ouvi de uma pessoa do Poder Judiciário, um alto cargo, questionando: por que você não atirou na perna, no braço? Essas pessoas não têm um mínimo de noção do que é participar de um tiroteio. Eles não sabem que o policial não é pago para morrer, que nós não somos de Marte, que não aperta um botão e aparece outro delegado Palumbo. Eles não entendem isso. Então eles acham, olha, tinha que ter atirado no braço, tinha que atirar na perna. É gente que não entende absolutamente nada de segurança pública e que depois acaba julgando os policiais. Teve decisões aqui que falou que é direito do bandido atirar na polícia, que isso não era tentativa de homicídio. Então, o que você vai esperar de um país desse? Eu não lamento a morte desse criminoso, eu não vou acender vela para defunto e não vou ser hipócrita aqui para lamento a morte. Eu não lamento nada, antes ele do que o policial. Quer fechar, Mota? É isso, eu vou fechar só lembrando, delegado Palumbo, que essa decisão a qual o senhor se referiu, a decisão diz o seguinte: se o criminoso atirar na polícia, mas não fizer mira, não pode fazer mira. Não é piada não, gente, é sério. Parece piada, né, Mota? Parece piada, Mota. Se atirar, mas não fizer mira, não fica configurada tentativa de homicídio. E, delegado, essa decisão, salvo engano, é da 3ª Câmara Criminal do Rio Grande do Sul.